Meus queridos, seja muito bem-vindo ao meu canal aí. Hoje a gente vai fazer a correção do estudo dirigido de Química Geral e Orgânica para minha turma de Química Geral e Orgânica aí da UNB. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse é o Caiu na Química. Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na Química. E eu vou corrigir aí questão por questão. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo cada minuto onde está cada questão. Não sei se eu vou fazer isso antes ou depois, mas dá uma conferida aí. Senão você vai procurando pelo tempo aí. A ideia é você, ao fazer esse estudo dirigido, conseguir fazer uma boa prova. Claro, a prova não está igual ao estudo dirigido, tá bom? Então, depois da abertura, a gente fica aí com a correção do estudo dirigido. Estude sempre muito, para sempre ser uma pessoa mais inteligente, melhor, mais pensativa. Um abraço e bora para essa correção. Amores, então vamos lá, para nossa correção do estudo dirigido aí, né? Eu já separei aqui, eu cortei aqui no Windows aqui essas questões, eu vou recortando cada uma e a gente vai falando de cada uma. Eu vou até recortar e copiar a primeira aqui, ó. Vamos à primeira questão. A primeira questão nossa fala sobre o ácido benzoico tem um pKa de 4,2, acho que tá dando para todo mundo enxergar aí, né? 4,2, enquanto o ácido fórmico tem um pKa de 3,8. Então a gente tem dois pKa's diferentes aqui, 4,2 e 3,8. Deixa eu pegar o grifa-texto e deixar ele amarelinho, eu gosto dele amarelo. E aí tá falando aí, ó, qual dos dois é mais ácido, mais forte? Justifique comparando os seus valores de pKa. Amores, a questão de pKa já estamos um pouco até cansados de saber, né? É igual pH, tá? pKa é igual pKa. Quanto mais baixo, mais ácido. Quanto mais baixo o pH, mais ácido a sua solução. Quanto mais baixo o pKa, mais ácido vai ser o seu composto orgânico. Então, quem tem aqui, né, o ácido fórmico, ele tem um pKa de 3,8, ou seja, ele é mais ácido. Esse hidrogênio aqui, ó, eles estão disputando quem? Eles estão disputando a questão desse hidrogênio sair, né? Liberar esse hidrogênio aí. Quem é mais ácido, então, vai ser o ácido fórmico. Por que ele é mais ácido? Porque ele não tem essa estabilização causada pelo anel aromático aqui do lado, né? Quando ficar com essa carga negativa aí e essa questão de o par de elétron e essa puxada que a gente tem que pensar sempre nisso, né? A carbonila puxando essa densidade eletrônica aqui, essa carbonila puxando a densidade eletrônica, ela vai deixar esse hidrogênio mais exposto. Como você tem um anel aromático, e na próxima questão a gente vai falar até disso, como você tem um anel aromático aqui, esse anel aromático ele ajuda a dar uma estabilizada. A gente vai falar disso na questão 2, então não vou ficar repetindo para não ficar repetitivo o estudo dirigido, mas ele ajuda a dar essa estabilizada, tornando aí o ácido benzoico menos ácido do que o ácido fórmico, que não vai ter esse caso, né? Aqui a densidade é toda puxada ali para aquela carbonila e esse hidrogênio ele é liberado mais facilmente, né? Então, quem é mais ácido? Quem tem o pKa menor, sempre lembra disso, né? Essa questão era sobre esse ponto aí, quem tem o pKa menor ser mais ácido. Eu vou deixar a caneta meio grossinha mesmo, tá bom. Tá? Em solução aquosa, qual a forma predominaria cada um? Isso daqui já é um ponto importante. Vou até colocar aqui, ó, em solução aquosa de pH 7, vai ter uma questão lá que a gente compara. Vai ter uma questão que a gente compara, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. A gente compara o pH com o pKa. Existe essa comparação. Como assim? A gente está na nossa solução aí com o pH no valor de 7, aproximadamente 7,0. E o pKa, tanto do ácido fórmico, quanto do ácido benzoico, vai ser, vamos colocar eles ali, 4,2 para um e 3,8 para outro. Então, ó, para o ácido benzoico, 4,2 e 3,8. 3,8. O que acontece? Você tem que comparar, né? 7 e 3,8 e 4,2. Vamos pensar aqui no ácido benzoico, no ácido fórmico, que é mais fácil até de eu desenhar aqui, ó. A gente vai fazer a carbonila, vai colocar o O e o H aqui e vai colocar aqui o pH da solução. Se o pH
é maior do que o pKa, pH maior do que o pKa, eu vou até chegar para cá para a gente colocar aí, ó. Se o pH é maior do que o pKa, quer dizer o quê? Quer dizer que você está com o seu pH, o seu meio está mais básico. Comparado, claro, com o seu pKa. E o seu pKa, então, ele vai exercer o papel de ácido aqui. Se ele vai exercer o papel de ácido, o que vai acontecer com essa reação? Ele vai sofrer uma desprotonação. Então a gente pensa nesse caso aqui, ó, como que estaria o ácido fórmico? O ácido fórmico estaria desprotonado nesse pH, porque o pH ele é mais básico do que o ácido que você está usando. O seu ácido fórmico ele tem um pKa mais ácido do que o pH do meio, então ele vai sofrer essa desprotonação. Você não está aparecendo não, não precisa nem abaixar. Ele vai sofrer essa desprotonação. Tudo bem? Vamos supor, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente não está nesse caso aqui, tá? Se a gente estivesse num pH, se o pH fosse igual a 1. Agora o pH meu pH ele é menor do que o meu pKa, não é? Porque o pKa do ácido fórmico que a gente viu ali, ó, é 3,8. Então eu tenho 3,8 e 1,0. Quem é mais ácido? Quem é mais ácido agora? O meu meio vai ser mais ácido. Mais ácido. Se o meu meio é mais ácido do que o meu pKa da minha molécula, como que essa molécula vai ficar? Ela vai ficar com H, dupla O, H. Ela vai ficar protonada. Por que ela vai ficar protonada? Porque ela está agindo agora com esse 3,8 aqui, ela está mais básica que o meio. Tudo bem? Ela está mais básica que o meio. Então, quando a gente pensa, tanto o ácido fórmico, pH 3,8, pKa, né? 3,8, quanto o ácido benzoico no pH 4,2, quando a gente compara ele com o pH 7, como que eles vão estar? Desprotonado. Então, o ácido fórmico vai estar, como a gente falou aí, né? C dupla O menos, e o ácido benzoico vai estar com o seu anelzinho aromático ali, C dupla O menos. Ambos desprotonados. Por quê? Porque eles estão mais ácidos do que o meio que você está. Isso daí você pode fazer para qualquer coisa, tudo bem? Sempre compara, você pode comparar o pKa com o pH. Se você tiver dúvida, tem um vídeo meu bem antigo, mas ele é de boa, dá para assistir, que é curva de titulação de aminoácidos, que ali é basicamente isso que eu fico explicando. Como que um aminoácido se comporta com pKa, com pH, né? Porque você tem 2 pKas lá, e aí você vê isso. Eu vou até deixar o cardzinho aí em cima aí, se qualquer coisa você ficar com dúvida, clica, mas é só isso, o segredo é esse. Você compara o pH com o pKa e vê quem é mais ácido. Se a sua molécula for mais ácida, ela doa o próton. Se ela for mais básica, ela não doa o próton. Tá bom? Questão 2 aí. Vamos para a nossa questão 2. Considere estas aminas, a metilamina e a anilina. Qual é mais básica? Explique usando a disponibilidade do par de elétrons. Então aqui quando a gente fala de basicidade, a gente está falando, eu vou até afinar a caneta aqui para escrever um pouco, essa questão de basicidade, a gente está falando de uma basicidade de Lewis, que é a questão de doar o parzinho de elétron. Então eu estou perguntando, quem é que doa mais facilmente o par de elétron? Qual par de elétron é mais disponível? O par de elétron desse nitrogênio ou o par de elétron desse nitrogênio aqui? O que você tem que pensar? Que para doar esse par de elétron aí, quem tem ele mais disponível? E a resposta que quem é mais básica, vai ser a sua metilamina. A sua metilamina, ela vai ser mais básica. Vamos explicar por quê? O que acontece aí? O par de elétron na metilamina, esse par de elétron na metilamina, ele fica aqui com o nitrogênio e apenas com o nitrogênio. Ele não está participando de nenhum processo a mais na sua molécula. Ele não está participando de mais nada, diferente da anilina, em que você tem o par de elétron do nitrogênio participando dessa aromaticidade do benzeno, que não é benzeno, é da anilina, mas
do anel aromático que está ali. Então, se a gente imaginasse aqui, é como se... Eu vou tentar desenhar o anel aromático aqui tridimensionalmente, é como se a gente tivesse assim, ó. O anel aromático meu, ele está com os orbitais P's, né? Ali todos em fase, compartilhando ali essa aromaticidade. E você vai ter o seu nitrogênio com o seu NH aqui, ó. Você vai ter o seu nitrogênio. Aqui eu tô desenhando ele trigonal plano, mas vamos colocar ele como se ele fosse... Vou colocar ele até assim, ó. Esse par de elétron aqui, ó. Esse par de elétron aqui, ele conversa com essa parte da molécula. Com essa parte da molécula. Então, ele participa de toda essa aromaticidade que está aqui. Ele participa disso. Então, isso faz com que ele não esteja tão disponível. Ele não fica, vamos diminuir também a cor aqui da caneta, não fica tão disponível. Se ele não fica tão disponível, ele não é tão básico. Tá? Ele não é tão básico. O que, que você pode confundir às vezes? Ele não fica tão básico, porque ele não é tão disponível. E outra, quando você faz a protonação, vamos supor que a anilina ela vai sofrer, vamos colocar ela sofrendo essa protonação aqui, né? Você tem o NH2, você tem o seu parzinho de elétron, aí você vai ter o hidrogênio, H+. Esse parzinho de elétron, ele vai sofrer essa protonação, ele vai agir como uma base. Aí ele vai... Agora vai ficar NH4, NH3, na verdade, né? NH3 e uma carga positiva. Primeiro, quando você faz isso daqui, quando você tem essa carga positiva, você apaga esse ponto aqui, ó. Você apaga isso daqui. Você não tem mais esse par de elétron. Você não tem mais esse par de elétron. Você tem agora um hidrogênio, que eu vou colocar ele aqui. Esse hidrogênio, ele não participa dessa questão, dessa ligação. Esse hidrogênio, então, você não tem mais. Você tem ainda o anel aromático ali funcionando, mas você não tem mais. Você perde estabilidade. Perde estabilidade. Você perde estabilidade porque agora você tem um par de elétron a menos participando aqui dessa aromaticidade que você tinha ali. Né? Então você perde estabilidade, já é um motivo para ele ficar. E outra, às vezes você pode pensar assim, mas isso daqui, igual às vezes eu falo lá, né, que às vezes a carga ela pode ser dissipada. Se você confundir e imaginar que esse par de elétron pode salvar essa carga positiva, você estaria ficando numa coisa que você não pode, vou até colocar assim, ó, não poderia formar isso aqui, ó, formar um nitrogênio com os 3 hidrogênios que ele está lá e ainda com uma dupla ligação com o carbono. Com esse carbono que está aqui, ó. Para ficar assim, né? Para ficar como se fosse assim, ó. E aí, o resto do anel aromático ali, com uma carga positiva, como se fosse uma ressonância aí desse par de elétron. Você não pode, isso daqui não pode acontecer. Por quê? Porque você tem um nitrogênio aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Nitrogênio com 5 ligações, ele não faz 5 ligações, ele nem tem orbital para fazer 5 ligações. O máximo que ele consegue é ser um nitrogênio sp3, que são 4 orbitais. Então isso aqui já seria proibido, não confunde esse ponto aí, tá bom? Uma outra questão, várias justificativas para você ver que a anilina ela é mais básica. Você poderia pensar também, vamos desenhar aqui de novo a anilina aqui, ó. Vou desenhar a anilina aqui. Você poderia pensar que ela ficaria o NH2 aqui, tá todo mundo aqui, ó, né? E vamos pensar nesse par de elétron. Esse par de elétron aí está disponível. Você pode pensar numa ressonância aqui, ó. Você pode pensar nele fazendo assim. E aí ele vem ficar desse jeito aqui. Tá meio feio porque eu tô desenhando um pouco com pressa, só para não ficar chovendo no molhado, né? E essa carga negativa e aqui, ó, estabilizado. Aí você tem aqui, ó, essa movimentação desse elétron para cá e você ia ter o quê? Essa estrutura de ressonância aqui também, ó. Vamos dar o zoom para ficar bem bonitinho. Você teria essa estrutura aqui também, ó. Já que pulou essa carga para cá e para cá, a dupla do NH2 aqui.
e a carga negativa para cá. Você teria também uma outra estrutura de ressonância em que essa carga negativa salva aqui. Ó, o NH2. Aqui, agora aqui e o nitrogênio aqui. E aí você tem aqui essa carga negativa voltando para cá. E o par de elétron ali, ó, ficando lá. Então, tá vendo? Esse par de elétron, você pode pensar tanto nessa questão assim, ó, esse par de elétron ele não está tão disponível porque ele não está aqui, ele está deslocalizado por toda a sua molécula, assim, principalmente nessas posições orto e na posição para, tá vendo? Na posição orto de novo, então ficam cargas negativas nessa posição orto e na posição para, e você pode também pensar na questão que a gente tinha falado, né? Que em vez de estar esse nitrogênio aqui, ó, você tem o parzinho de elétron aqui, esse par de elétron aqui, ele contribui para essa ressonância aqui, né? Isso, ele está deslocalizado por todo a sua molécula. Isso torna esse par de elétron menos disponível, que torna, então, a anilina menos básica, tá? A anilina, então, ela é menos básica do que a metilamina. Depois dá uma conferida aí no pKa que você vai ver que o pKa da metilamina, ele é mais alto do que o da anilina. Tá? O pKa da anilina ele é mais baixo, já que ela é mais ácida. Tudo bem? Então, fechou essa questão 2, bem explicadona. Vamos para a questão 3 lá. Dá um golinho, amor. Sim. Só uma pausa aqui. Dá uma adiantada aí no vídeo. Questão 3. Questão 3. Vou pegar ela, vou trazer ela para cá já. Considere a reação ácido-base entre o etanolato de sódio e a água. Vamos lá, né? O etanolato de sódio é um etanol desprotonado. Seria o etóxido, né? Um MET, deixa eu fazer ele aqui. Oxi. Seria aqui, ó, um CH3 ligado no CH2, ligado no O-, tá bom? É ele aqui, ó. E aí ele vai virar um etanol. Ele vai ganhar um H+, vai ganhar um H+, e ficar como um CH3, MET, ET, OH. Tudo bem? Então tem aí o etanol e temos a água aqui também. Cada um disputando com o outro. Aqui vai ser a famosa que a gente já fez, né? A briguinha de pKa. O pKa da água, 15,7. E o pKa do etóxido, do etanol aqui, ó, 16. Briguinha de pKa. Como funciona a briguinha de pKa? Deixa eu apagar esse pontinho aqui. Quem aqui é mais ácido? 15,7 ou 16? Quem é mais ácido é 15,7. A água é mais ácida do que o etanol. Tudo bem? Se ela é mais ácida do que o etanol, você não pode pensar que você vai ter... Cadê a canetinha, gente? Você não pode pensar que você vai ter o etanol desprotonado com uma carga negativa e a água com um próton lá dela. Então esse etanol ele vai querer pegar esse próton, porque a água ela vai agir como, já que ela é mais ácida, ela vai agir como um ácido. E vai doar esse H+. Ou você pode pensar que ele está agindo como um base, doando o par de elétron. E ele aqui, ele vai ficar então como quem? Ele vai ficar como um H, que agora ele ganha um H, ó, ET, que a gente está vendo aí, o etanol. E a água agora, ela perde esse parzinho. Ela perde esse próton. Perdeu o próton, ela vai ficar com uma carguinha ali, um OH, e ele já tinha os dois pares de elétron dele aqui, ó, os dois parzinhos de elétron do oxigênio. Agora ele tem 1, 2, 3, 4 e mais os dois dessa ligação que ele tinha. Então ele tem vamos contar junto aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons aqui, mas normalmente o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele é da família 6A, ele está com um elétron a mais, ele está com uma carga negativa lá. Tudo bem? Beleza? O equilíbrio está mais para os produtos ou para os reagentes? Então, sempre, claro, a gente considera aqui, ó, produto, reagente desse lado e produto desse lado, Então, a sua reação ela está mais voltada para os produtos. Ela está mais voltada para os produtos. Para o etanol protonado. Por que para o etanol protonado? Porque ele é mais básico. Não tem lógica ele ser mais básico, e ficar desprotonado. Que a gente está vendo aqui, ó, ele desprotonado. Qual é o ácido mais forte? Quem é o ácido mais forte? A gente acabou de falar. A água é mais forte. Agora, essa reação ela é reversível? Ela é totalmente reversível. Você tem uma diferença de 0,3 aí, né? 16 menos 15,7, você tem uma diferença de 0,3 de pKa. Ou seja, você tem uma diferença aí deles de 10 elevado a menos 0,3. Eu não sei quanto que dá isso na conta, mas é uma relação próxima. Quando que a gente considera? Isso é importante, vai ter lá na sua prova. Quando que a gente considera uma reação irreversível? Uma reação irreversível é quando você tem uma diferença. Vou até escrever aqui, ó. Numa reação irreversível, a diferença de pKa's é maior que 10. Maior que 10. Quando você tem isso, você pode considerar, porque aí você ia fazer, vamos supor, 16 e 15, né? Vamos supor que seja 16 e seja o outro seja menos 5, algum ácido forte aí. Aí você ia ter uma diferença aí de 16 menos 5, ia dar... Não, menos 5, né? O pKa. Menos 5, vou pegar um valor mais easy aí. Menos 5 vai confundir a cabeça de alguém aí. Porque ia ficar menos 5, ia dar uma diferença de 21 aí. Mas vamos pegar uma diferença de... Vamos falar que um pKa é 1, é 16. Aí vai gerar o outro cara lá com o pKa 2. 16 menos 2 vai dar 14. A diferença, a relação entre eles é 10 a menos 14. Ou seja, você tem uma relação de 1 para... Olha o cachorro, ó, amiga. 1 para... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você tem milhão, olha aí, quantas casas aqui, ó. Aqui já vai mil, milhão, bilhão, 100 trilhões. A cada 100 trilhões de uma molécula, você teria uma da outra. Aí a gente considera essa reação irreversível. Então lembra, irreversível é quando a gente tem uma diferença de pKa de 10. Se você tiver uma diferença, igual aqui, a gente tem uma diferença de 0,3. Se você tiver uma diferença de 10 unidades de pKa, pode considerar a sua reação irreversível, tá? Então é sobre isso também. E sempre lembra da questãozinha de briga de pKa. Quem é mais ácido vai ficar sem o próton. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão é a questão 4. A questão eu já ia falar, ué, pulei a questão 5. Fazer a 4. Opa! Fazer a 4 aqui pra cima aqui. Vamos embora. Questão 4. Coloca os seguintes compostos em ordem crescente de reatividade para a adição nucleofílica. Vamos lá. Aqui é quase o pensamento da segunda questão, tá? Você vai ter que observar o quê? Em qual delas, porque é uma adição nucleofílica, o que é um nucleófilo? Quando a gente fala de nucleófilo, né? O nucleófilo ele quer elétrons. Ele quer elétrons, quer núcleos. Ele quer núcleos.
Ele tem fome por núcleo, ele tem fome por densidade positiva, ele quer densidade positiva. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer... Aqui eu estou perguntando, na verdade, quem é o carbono, qual dessas carbonilas, qual dessas 3 carbonilas que estão aqui é mais positiva. Qual é mais positiva? Qual vai ser mais positiva? E aí a gente tem essa questão aqui, né? Considerando efeitos indutivos e conjugação. Efeito indutivo é se puxar essa densidade eletrônica. Vamos pensar primeiro no aldeído, então, no formaldeído. No formaldeído, e aí às vezes pode ajudar vocês a desenhar dessa maneira. Se você quiser pensar que o oxigênio ele pode puxar essa densidade eletrônica, ele pode puxar esses 2 elétrons para ele, e você vai ter uma estrutura assim, ó. Você vai ter uma estrutura em que você tem um oxigênio negativo, um carbono positivo e 2 hidrogênios. Você pode pensar que essa carga positiva aqui, ela não é dissipada pelos hidrogênios. Ela não é dissipada pelos hidrogênios, até porque esses hidrogênios aqui, eles não têm elétrons para ajudar com essa densidade positiva que vai ser gerada no carbono, essa carga positiva que vai ser gerada no carbono. Então ele fica muito exposto positivamente. Ele não tem como se salvar. Diferente, por exemplo, se a gente pensa aqui, ó, na cetona. Vamos pensar na cetona. A cetona ela vai ter um CH3 desse lado, um CH3 desse lado. E aí você pode, de novo, pensa lá, sobe aqui e você vai ter um C, eu acho que às vezes eu estou fazendo em cima da minha cabeça sem querer. A gente vai ter um C com O-, com um CH3 aqui, com um CH3 aqui. Deixa eu fazer essa seta bonitinha. Com CH3 de cada lado e o carbono positivo. Esse carbono, ele recebe ajuda, né? Ele recebe ajuda, não é uma ligação, isso aqui não é uma ligação, tá? Ele recebe uma ajuda desses outros carbonos que estão perto dele. Por quê? Porque esses carbonos, eles têm aqui, claro, estão participando de ligações, mas eles têm um volume maior de elétrons, você pode pensar assim, para dar uma dissipada nessa carga positiva. Dissipada no sentido de uma dissipada indutiva por essas ligações sigma. Vou até apagar isso aqui para não parecer que é uma ligação pi. Não está fazendo ligação pi, tá? Mas ele pode ajudar. Eu até escrevi na sala lá, né? É uma analogia, tá? O carboninho falando assim, ó, te ajudo. Eu te ajudo, amigo. Eu te ajudo lá a dissipar essa carga positiva. Então essa carga positiva, ela já fica um pouco menos pesada para esse carbono aí. É como se esses carboninhos eles estivessem ajudando aqui um pouco a dissipar essa carga positiva ali. A gente ainda tem aquele efeito estérico que a gente vai falar em outra reação aí, em outra questão. Mas então ele já não fica tão disponível. E o último que a gente tem é o formaldeído, não, o formaldeído é o outro, né? O benzaldeído. O benzaldeído vai ser o benzeno aqui, ligado numa C-O-H. Ó o benzaldeído. O benzaldeído, vamos também pensar nessa questão, ó. Pensei que coloquei a carga para ali para cima. Vamos colocar, o anel aromático é mágico, né? O anel aromático. Agora eu vou ter um C com hidrogênio e com O menos aqui, e o carbono mais aqui, e esses pares de elétrons. O que esses pares de elétrons podem fazer? Ó, eles podem vir e salvar esse carbono aqui. Salvar esse carbono de... Vamos desenhar essa estrutura aí. Fica uma dupla ligação aqui, um O aqui, um H, o oxigênio está negativo. Agora a gente vai ter aqui, ó, e agora quem vai ficar aqui? Uma carga positiva. Uma carga positiva. Olha essa carga positiva. E aí você vai ter mais esse par de elétron. Aí aqui parece muito com a do nitrogênio que a gente fez, só que agora quem está andando é a carga positiva. Repara que quem está andando é a carga positiva. Ó, faço aqui o aromáticozinho. Vou fazer a duplazinha do carbono com o oxigênio, com o hidrogênio. Aqui agora fica uma dupla aqui e a carga positiva fica aqui embaixo. De novo, essa dupla aqui pode migrar para cá.
E a gente vai ter aqui, ó, o carbono com a dupla, com oxigênio negativo, com o hidrogênio aqui e a carga positiva agora aqui. E essa dupla vir para cá e você voltar naquela estrutura que está ali. Então, repara, você tem uma dissipação dessa carga positiva. Olha a carga positiva, ela está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Se ela está dissipada, ela fica menos concentrada, nesse carbono aqui. Fica menos concentrada. Se ela está menos concentrada, esse carbono ele é menos. Se ela está menos concentrada, esse carbono, o carbono é menos eletrofílico. Quando eu puder falar, você me fala. Eletrofílico, tá bom, peraí. Eletrofílico. Fala, amor. Eu acho que eu vou ter que ir no CrossFit agora já. Porque só vai ter horário, eu acho que a Lu, o Flávio mandou mensagem e falou que a Lu vai ter um horário livre meio-dia e ele só vai ter horário das 2. E aí ele vai ver só com a Lu se ela consegue atender um meio-dia e o outro às 13, ou se vai ter que ser um meio-dia com a Lu ou com o Flávio às 2 horas alguém. De qualquer forma, meio-dia vai ter que ir alguém, porque senão a Lu não vai ficar do meio-dia a 1 ou às 2 esperando sem fazer nada pra ela atender, sendo que ela depois parece que ela tem osteopata também. Ah, boto fé. Então acho que eu já vou pro CrossFit pra eu tentar ir no do meio-dia, pra depois, pra você terminar aí e fazer... Pode ser. Tá. Ai, que ruim, né? Horrível. Hã? Horrível. Esse negócio da massagem ficar separado é ruim, né? Sim. Eu vou tentar fazer aqui correndo pra dar tempo de eu ir meio-dia, porque senão também nem isso dá. Você quer ir tentar ir às 2 e eu vou meio-dia? Não, porque senão você não vai conseguir treinar. Oxe, consigo sim. Às vezes, será que não? Mas você tá terminando isso aí, pode deixar. Porque eu vou só correr aqui pra tentar. Tá. Ai, que graça. Ruim essa questão da gente ficar... Não sei se é porque a gente é bonzinho, né, velho? Bora, galera, voltando então, tive uma pausa aí, dei um cortinho só para resolver um negócio. Continuando a questão 5, explica por que cetonas geralmente são menos reativas que aldeídos em adições nucleofílicas, considerando o efeito estérico aí. Claro, aqui agora tá falando do efeito estérico, a gente explicou ali um pouco na questão do efeito indutivo, né, de um aldeído, né, ser mais nucleofílico do que uma cetona. Agora, com relação ao efeito estérico, essa questão ela é até fácil da gente resolver. Vou fazer ela aqui no cantinho aqui pra gente, ó. Quando você imagina um exemplo, uma cetona, eu coloquei no 2 aqui, vou colocar no 3. Quando a gente imagina uma cetona aqui, ó, cetona é C dupla O, um carbono aqui, outro carbono aqui, não interessa o tamanho da cadeia. Vou colocar um CH3, vamos colocar o CH3, tá? E vou colocar um aldeído aqui, um C dupla O. Vou colocar até assim, ó, vou colocar esse aldeído como sendo um etanal, né? Olha aí, o aldeído. Se a gente pensar na cetona com seus grupinhos, vou colocar ela meio deitadinha aqui e vou colocar... É o desenho clássico que a gente tem. Vou fazer o carboninho na forma de bolinhas, tá? O carboninho com seus hidrogênios, o carbono com seus hidrogênios, tá? E eu vou fazer aqui o do aldeído também, ó, do aldeído, C dupla O, o carbono com seus hidrogênios, deixa eu apagar aqui. Cadê o botãozinho da caneta? Carbono com seus hidrogênios de um lado,
E aqui só um hidrogêniozinho. O que acontece? Quando vier um nucleófilo, né? Esse nucleófilo, ao interagir aqui, e ele vai reagir naquele ângulo que a gente falou, que é o ângulo de Burg-Donitz aí, sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara aí, mas é aquele ângulo porque essa ligação antiligante, o pi antiligante aqui, ele fica um pouco a 45 graus, ele não vem de maneira linear, ele não vem de cima, ele vem nessa angulação aí, né? Vou até colocar ele aqui, ó, nessa angulação aqui, ele vem num ângulo parecido, quase 45 graus ali, né? E aí, aqui, nesse nucleófilo aqui, ó, nesse nucleófilo, ele vai estar mais desimpedido. Ó, a gente vê que não existe esse impedimento dessas duas metilas aqui dos dois lados. Não existe esse impedimento dessas duas metilas dos dois lados aqui da sua carbonila. Então, essa carbonila acaba que ela fica menos impedida espacialmente. Você vê ela menos impedida espacialmente. Então, como ela está menos impedida e ela tem aquela densidade positiva, então ela sofre um ataque mais fácil aí. Tem ainda essa questão, claro, o carbono também ajuda a dar essa amenizada aqui, né? Tornar esse carbono, da carbonila, menos nucleofílico, mas não é uma coisa assim tão gritante. Claro, se a gente estiver comparando apenas esse ponto, beleza, mas aqui no principal da carbonila que você vai notar, essa aumento dessa reatividade de aldeídos frente a cetonas é justamente por causa da questão dessa carbonila ela ser menos impedida espacialmente. Tá bom? Questão 6, a questão 6 já está aqui colada aqui. Vamos lá, descreva qualitativamente como usaria certas curvas para representar um ataque nucleofílico como NaBH4 a uma cetona. Além de desenhar, explique em palavras o movimento dos elétrons. Então vamos lá, né? Vamos desenhar uma cetona aqui, um C-O, um CH3 desse lado, um CH3 desse lado aqui, e aí eu vou colocar aqui, ó, um BH4. Vamos colocar um BH4. Tem 4 hidrogênios. Ele é uma carga negativa porque o boro normalmente ele é da família 3A. O boro, né, é da família do alumínio. Ele tem 3 elétrons. Aqui a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então ele está com um elétron a mais, ele fica com essa carga negativa. E essa carga negativa, na verdade, é porque o boro no BH3, ele tem um orbital P vazio lá. Esse orbital P ele pode ser atacado por algum nucleófilo que vai formar, então, o BH4-, que é o que a gente está vendo aqui. No entanto que para o BH4, quando você vai fazer esse ataque nucleofílico, aí, esse movimento aí desse ataque do nucleófilo, você puxa a sua setinha curva, você não puxa ela do boro. Você não puxa ela do boro, você puxa ela da ligação. Então você faz essa ligação indo para a carbonila, atacando esse carbono. O carbono não pode fazer 5 ligações. Esse elétron π aqui, esse parzinho, ele vai subir para o oxigênio. E aí você vai ter, então, agora o quê? Você vai ter o carbono ligado ali no CH3 de um lado, no CH3 do outro lado. Vamos colocar aqui o oxigênio menos, por quê? Porque o parzinho de elétron do orbital π aqui foi para o oxigênio, então ele já tinha, você imagina que o oxigênio ele já tinha 2 pares aqui, agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem 6, e você ainda tem quem aqui? Você ainda tem o hidrogênio, mais o BH3, que agora ele fica neutro lá, mais o BH3. Quem foi o que veio? Quem foi que veio foi esse hidrogênio que está morando aqui no boro temporariamente, você pode pensar isso. Então você tem esse ataque nucleofílico aqui desse hidrogênio. Aqui, posteriormente, você pode fazer alguma outra reação, você pode colocar algum meio ácido aí, colocar algum H3O+, isso daí eu nem estou pedindo, tá? E aí você vai ter, então, um
H com um CH3 aqui, com um CH3 aqui e um OH aqui. Porque aí, se você coloca no meio ácido, você vai ter um H+, ele vai sofrer uma protonação, esse par de elétron. Ele vai pegar aquele hidrogênio mais lá, e o oxigênio, como ele agora tem um par de elétron, ele fica aqui sem aquele par de elétron sobressalente. Se a gente contar aqui, vamos contar só para ficar bonitinho, ó. A gente tem agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 6 elétrons, o oxigênio é da família 6A, logo ele está neutro, tá? Então, mas o principal aqui era isso dessa reação aqui, ó, né? O ataque nucleofílico, ele acontece desse par de elétron, do par de elétron de algum ligante, ou da carga negativa de algum ligante, ou, no caso do BH4 aqui, dessa ligação sigma entre o boro e o hidrogênio, mas justamente por causa do boro ter esse orbital P puro aqui, e aí acontecendo isso que você vai ter aquele ataque ali à carbonila. Mas o movimento dos elétrons é esse daqui. Tudo bem? Tadinha, tá correndo, hein, amor? É, porque já são 10h30, né? Pra treinar até meio-dia, né? Até meio-dia não, tem que sair um pouco mais cedo. Né? Então vamos continuar lá. Questão 7. Questão 7. Classifique como nucleófilo ou eletrófilo. Então aqui, ó, primeiro, classificar como nucleófilo ou eletrófilo. Essa questão ela é bem simples. Vai ter uma questão simples assim lá na prova? Vai. Tá? Etóxido. O etóxido, nossa. O etóxido, ele tem uma carga negativa aqui. O que, que você tem que identificar, basicamente? Tem a carga negativa, então ele vai ser o quê? Um nucleófilo. Ele procura um núcleo. Ele é um nucleófilo, então. Brometo. Imagina o bromo, galera. Bromo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ainda vai estar com 8 elétrons lá, com uma carga negativa. Também vai ser um nucleófilo. Não tem nem como ele ser um eletrófilo, por quê? Porque nem cabe mais elétrons nele. Ele tem uma fome por núcleo. Tem uma fome por núcleo, não uma fome por elétron. Um carbocátion terciário. Aqui, ó, tá um CCH3 3. Então seria isso aqui, ó. Um carbono, um CH3, um CH3, um CH3, carbocátion. Tá faltando elétrons nele. Tchau, amor. Tchau. Tá faltando elétrons nele. Se tá faltando elétron nele, ele agora é um eletrófilo. Ele é um eletrófilo. Por quê? Porque ele quer um elétron. Então, se você juntasse o bromo com esse carbocátion, ele ia sofrer um ataque nucleofílico, por exemplo. E está faltando elétron. Olha lá, se a gente contar, ó, se a gente contar o carbono, ele está com 1, 2, 3 elétrons. Claro, ele está fazendo a ligação aqui, então ele estaria com 6, mas considera que cada par vem um de cada, né? Cada par vem um de cada, então esse carbono contribui com 1, esse com 1, esse com 1, esse com 1, esse com 1, o outro com 1, né? E se ele está com 3 e na verdade o carbono é da família 4A, então ele está com um elétron a menos, então ele vai ser um eletrófilo ali naquele caso. Um eletrófilo. Ele precisa de elétron. O ácido bórico, o BH3, a gente acabou de falar do BH3 aí, né? Se a gente pegar o BH3, como que ele fica? O BH3, ele tem 3 elétrons, o boro aqui, né? Ele é uma exceção à regra do octeto, ele fica satisfeito com 3 elétrons e ele ainda tem um orbital P puro que fica ali, ó. Oxe, a tela deu um pulo, vocês viram? Ele tem um orbital P puro que fica ali. Esse orbital P puro, ele pode aceitar elétrons. Opa! Ele pode... Deixa vermelho mesmo, pra sair daí. Pode vir um nucleófilo aqui, pode vir um nucleófilo com elétrons aqui, ó, e atacar ali. Então ele também é um eletrófilo. Nossa, que caneta grossa que ficou agora. Tá no 5. Ele vai ser um eletrófilo. Amônia. A amônia já é o quê?
A amônia é um NH3, com o parzinho de elétron. Ó o parzinho de elétron, ó o parzinho de elétron. Parzinho de elétron, se ela tem um par de elétron disponível, ela vai ser então um Vou fazer com a caneta vermelhinha mesmo. Nucleófilo. Ela vai ser um nucleófilo. Tá bom? Então é isso. Ficou então aqui, ó, etóxido, nucleófilo, brometo, nucleófilo, carbocátion terciário, eletrófilo, ácido bórico, eletrófilo e amônia, nucleófilo. Fechou? Questão fácil, a questão 7 aí. Vamos para a questão 8. A questão 8 tem uma quebra aqui, né? No meio da página. Fiz só um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Fiz um cortar, colar. Mas não tem problema. Lembrando aí para você me seguir, se você não me segue, hein, galera? Pelo amor de Deus, né? Considere o íon carboxilato. Considere o íon carboxilato. Explique por que a carga negativa é estabilizada por ressonância. Olha aqui, quando a gente pensa no carboxilato, o que acontece nessa ressonância? Essa carga negativa, esse parzinho de elétron aqui, ó, que está aqui, ele pode vir para esse oxigênio e aí você vai ter, querendo ou não, esse C com O agora menos aqui e o outro dupla O agora estabilizado lá. Então a carga negativa, ou ela fica nesse oxigênio daqui, ou ela fica nesse oxigênio de cima. Tem alguns desenhos que fazem até ele assim, né? Fazem RC, aí fazem assim, ó, um oxigênio aqui, e fazem uma barriguinha aqui rachurada com uma carga negativa. Essa carga negativa, ela fica dissipada ali. Esse íon carboxilato, ele fica com essa carga negativa dissipada. Isso faz com que esse carboxilato, ele seja mais ácido. Esse ácido carboxílico, por isso que os ácidos carboxílicos são ácidos, né? Eles conseguem se virar bem com essa carga negativa. A carga negativa é estabilizada por essa ressonância. Por quê? Porque você não tem ela nem nesse oxigênio, nem nesse oxigênio. Ela está entre os dois oxigênios. Você pode imaginar que ficaria como se fosse assim, ó, né? Ficaria o oxigênio aqui, o orbital P puro do carbono, porque esse carbono aqui ele é sp2, esses oxigênios também vão ser sp2, e aí fica todo mundo ali, o que eu fiz fora da perspectiva total, né? Vou fazer menorzinho aqui para ver se fica bonitinho. Fica todo mundo aqui, ó. Todo mundo em ressonância, todo mundo conversando, todos esses orbitais conversando. E essa carga negativa, então, ela fica dissipada por eles ali. Tá bom? Deixa eu ver se quando eu desenho aqui fica em cima da minha cabeça, mas tá tudo bem. Tá bom? Então é por isso. Como isso afeta a acidez dos ácidos carboxílicos em relação aos álcoois? Os ácidos carboxílicos, por eles terem essa ressonância aqui, e essa carga ficar dissipada, ela é mais estável. Se ela é mais estável, o seu ácido carboxílico, o seu COOH, ele vai perder esse hidrogênio mais facilmente. Deixa eu fazer assim, ó. Vamos fazer bonitinho. Coisa feia que eu fiz aqui, pelo amor de Deus. Ele vai perder esse hidrogênio mais facilmente, se transformar aqui num carboxilato. Né? Vou colocar um R aqui, vai ficar um R aqui, vai ficar um C dupla O menos aqui, mais H+. Agora, quando você tem aqui o álcool COH, e aqui vamos fazer aqui, né? Essa dupla vem para cá, e você tem essa estabilização aí, que a gente acabamos de desenhar. CO, dupla O, e o menos aqui. Você tem esse menos deslocalizado. Agora, quando você tem o álcool, apenas o álcool, a gente não vai ter, a gente vai ter aqui, ó, um R, um CH2 e vai ter um O-.
Não existe como, não tem outro par de elétron aqui, não existe um par de elétron aqui, ó, né? Não existe um par de elétron nesse carbono. Vou até fazer os hidrogênios do carbono mostrados aqui as ligações. Olha as ligações. Não existe um par de elétron aqui desse oxigênio para estabilizar essa carga negativa aqui desse oxigênio. Não existe. Então você tem essa carga negativa só ali, o que torna ela menos estável, né? O que torna essa questão menos estável e o que torna essa acidez aqui, ele doar esse ácido mais difícil do que o outro que tem a possibilidade de ter moléculas de ressonância e essa carga espalhada pela molécula. Quanto mais você espalha a carga pela molécula, mais estável ela vai ser. Mais estável ela vai ser. Tá bom? Questão 9. Nossa, já tá acabando. Explique por que a diferença de energia entre o homo e lumo do nucleófilo e o nucleófilo homo, lumo de nucleófilo e eletrófilo afeta a reatividade de uma adição nucleofílica. Explique como energeticamente o lumo do éster, amida e carboxilato apresentados a seguir estão. Nossa, escrevi feio aqui, né, velho? Exemplo, mais energético, mais alto e menos propenso a reagir com o homo e suas respectivas reatividades. Não necessariamente os desenhos orbitais estão respectivos. É tipo assim, ó, não é esse éster, não é desse aqui, a amida não é desse aqui, o carboxilato não é desse aqui. É tipo assim, ó, quem vai reagir com o nucleófilo? Qual desses reage melhor com o nucleófilo? Tá? O que a gente tem que pensar aqui? O que a gente tem que pensar é que quanto mais, quando a gente pensa no orbital, eu vou usar esses orbitais que já estão desenhados aqui. Quando a gente pensa nos orbitais, se essa relação for mais próxima aqui, a relação energética entre o meu lumo, o meu orbital desocupado de mais baixa energia, com o meu homo, o meu orbital de mais alta energia ocupado, o meu orbital de mais alta energia ocupado, tá? De mais alta energia ocupado, e o meu orbital molecular de mais baixa, lowest unoccupied, tá? O meu orbital molecular de mais baixa energia desocupado. Se o lumo seu for baixo o suficiente para ele ficar quase na reta do seu nucleófilo, essa interação vai ser boa, essa sobreposição vai ser ótima entre homo e lumo, e você vai ter um grande ganho energético ali da sua molécula. Um grande ganho energético na formação dessa ligação. Agora, quando o seu lumo é muito mais alto do que o seu homo do seu nucleófilo, o seu nucleófilo ele está lá para doar o par de elétron para ver ele quer um núcleo e o núcleo vai ser dado por esse lumo, querendo ou não, você vai ter um baixo ganho de energia ali para aquele nucleófilo. E às vezes a sua reação até mesmo pode não acontecer, né? A sua adição nucleofílica pode não acontecer. Por quê? Porque aqui você teria um baixíssimo ganho de energia para aquele nucleófilo, então às vezes ele fala nem quero, tá bom? Então quanto melhor a sobreposição, quanto mais próximos, melhor. E aí você pode pensar nessa questão quando você fala aqui de estabilidade. Por exemplo, um éster, ele não é tão reativo quanto, por exemplo, uma cetona. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos começar, vou pensar na cetona aqui. Eu vou até diminuir o tamanho do giz aqui, ó. Vamos pensar numa cetona. A cetona, ela é assim, né? C dupla O e um CH3 aqui e um CH3 aqui. E um CH3 aqui. Tá? Um CH3 de cada lado. Se você pensar aqui, ó, que ficando aquela carga positiva lá, igual a gente já desenhou infinitas vezes, até nesse estudo dirigido aqui, deixa eu chegar ele para cá, ficando aqui, você não tem como estabilizar mais, esse, deixa eu, o CH3 aqui, né, me deu branquinho aqui. Você não tem como estabilizar mais essa carga positiva aqui. O carbono, ele dá até uma ajudada, tem aquela questão do impedimento estérico e tudo mais, mas ele é um nucleófilo, ele é um eletrófilo bom, né? Você vai ter um nucleófilo que vai vir aqui e vai querer atacar essa carbonila aí. Agora, quando você pensa num éster, por exemplo, num éster, e aqui a gente tá ali, a gente tem um ácido, né? É o ácido carboxílico ou é um éster? É um éster. Vamos pegar o éster, por exemplo. Quando eu penso no éster, se eu subir essa carga aqui para o oxigênio, deixa eu diminuir todas as minhas canetas que tá ficando tudo, se eu quiser usar outra também. Se eu quiser subir essa carga para o oxigênio, eu vou ter essa estrutura aqui, né? Agora, ó,
R, C, o O menos, e aqui mais. Eu posso imaginar o quê? Eu posso imaginar que esse par de elétron do oxigênio aqui, ó, ele pode vir para cá, e ele pode dar uma ajudada nesse carbono. Olha lá como é que isso é muito louco. Deixa eu me tirar da frente aqui. Ele pode ajudar esse carbono a se tornar menos eletrofílico. Ó. Aí o carbono pode fazer 3 ligações? Pode. Menos eletrofílico. Tá vendo que a carga positiva agora, ela fica dissipada, ela não está mais nesse carbono, ela não está mais nesse carbono? Não tem mais carga positiva nele? Isso faz com que ele se torne aqui, ó. Deixa eu apagar e colocar ele aqui bonitinho de novo. Isso faz com que ele fique menos eletrofílico. Menos eletrofílico lá. Ele vai ficar menos eletrofílico. Porque ele não tem essa carga negativa tão em cima dele. Nem tanto que quando a gente reage com o BH4, o BH4, por exemplo, ele reage com cetona e não reage, olha que exemplo bom, não reage com éster. Com éster, nem com amida, então ele não reage. Repara que ele não reage. Isso daqui é muito louco, por quê? Porque ele, quando você coloca ele, por exemplo, com o éster, o que aconteceria se a gente pensasse no homo-lumo? Ficaria tão grande a diferença, que o BH4, como nucleófilo lá, ele prefere nem reagir, ele nem vai fazer essa reação. Então, quanto menos eletrofílico for, um lumo mais alto, ele vai ser menos eletrofílico. Por quê? Porque o seu nucleófilo ele vai ficar muito lá embaixo. Então, às vezes, ele vai não querer reagir. Tá? Então, você tem que ver aqui o quê? Todos eles aqui vão estar com um lumo mais alto do que, por exemplo, uma acetona. Aqui você tem o exemplo do carboxilato. Olha o carboxilato. O carboxilato vai ser o que vai ter o lumo mais alto de todos. O carboxilato, ele é o lumo mais alto de todos. Por que o carboxilato é o lumo mais alto de todos? Vamos pensar no carboxilato. Vamos colocar ele aqui, ó, com o íon já C-O, o O menos aqui e um R, né? Vamos imaginar de novo que a gente coloca aquela situação para ver como que está essa carbonila, como que está esse carbono aí ficando positivo, né? Olha o carbono ficando positivo. Vou colocar aqui o R aqui. E o menos ali, ó, essa carga negativa aqui, esse par de elétrons, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ia ter 1, 2, 3, 4. Aqui ia passar a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, de novo, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente está vendo 6. Esse par de elétron aqui, ó, esse par de elétron, ele ia estabilizar aquela carga negativa. Então, ele vai ficar o quê? Se você colocar lá esse carbono, pensar nesse carbono ficando com aquela carga positiva, no mesmo momento, o outro oxigênio vai salvar ele. E acaba que você tem uma carga muito baixa positiva nesse carbono. Muito baixa carga positiva nessa carbonila. Você pode pensar o que também? Que a ligação da carbonila, ela puxa a densidade eletrônica, muito para cima lá, deixando esse carbono positivo. Mas, ora, esse oxigênio ele já tem uma carga negativa, então ele ajuda essa carga positiva a sofrer essa estabilização. Essa densidade positiva que seria gerada aqui nessa carbonila, ela é estabilizada por essa carboxila aí, por esse carboxilato, por esse íon negativo que está perto dele ali. Tá? Então ele é o que tem o lumo mais alto. Depois, agora, você tem que ver o quê? Você tem que ver a capacidade dos átomos de doar. Agora, o outro que a gente tem, no exemplo, C-O, N, e aqui um R, e aqui a gente tem o outro, a gente tem o NR2, uma amida, e a gente tem um C-O com R, e um O com
R aqui, né? Um OR, né? Um éster, isso, é um éster mesmo. Acabei de fazer o éster e já estou esquecendo. Eu devo estar fazendo em cima de mim. Agora, desses dois aqui, o que vai acontecer? A capacidade de doar o par de elétron, a capacidade de doar o par de elétron. Quem tem mais capacidade de doar elétron, par de elétron? A questão de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo é aquele átomo, quanto mais eletronegativo é aquele átomo, menor é a capacidade dele de doar o par de elétron. Menor é a capacidade dele. Por quê? Porque ele é eletronegativo. E aí a gente vê, né, quando a gente fala aí de eletronegatividade, a gente já começa por eles aí, ó. Fui ontem no clube. Então, tá vendo? O oxigênio mais eletronegativo do que o nitrogênio. Se o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, esse par de elétron aqui, ó, para estabilizar, né? Para estabilizar essa carga positiva, vamos já até colocar esse oxigênio como se ele tivesse pego a carga para ele ali, ele negativo aqui, e essa carbonila com o carbono positivo aqui. Esse par de elétron aqui, ele fica menos disponível, porque ele é mais eletronegativo, mais eletroneg. Mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, fica menos disponível para dar essa estabilização. Esse daqui ele estabiliza ainda melhor, estabiliza melhor. Se ele estabiliza melhor, o que vai acontecer? Essa carga aqui ela vai ser mais estabilizada. Se vai ser mais estabilizada, você vai ter um lumo mais alto. Um lumo mais alto. Se você vai ter um lumo mais alto, então o que acontece? Quem é a amida vai ser esse cara aqui. Esse aqui vai ser o seu éster. Não que o éster esteja nessa reta aqui, tá? Consequentemente, aí, ó, não necessariamente, ainda meti um acento aqui, não necessariamente eles vão estar na mesma ordem, as moléculas acima dele, mas nesse caso sim está na mesma ordem, tá? Então é isso, quanto mais estável for a sua carga gerada ali, quanto mais você conseguir doar a densidade eletrônica para a sua carbonila, mais alto o seu eletrófilo e mais estável ele vai ficar lá, tá bom? Então essa questão era sobre isso daí. Espero que tenha entendido essa explicação aí. Compare a reatividade de um éster e uma cetona frente a um ataque nucleofílico. Claro, isso daqui, galera, é a mesma questão que eu acabei de explicar, né? Quem tem o lumo mais alto, vou até usar aqui de novo, ó. A gente já acabou de usar aqui. Cadê? Ó a cetona e o éster aqui. Vou fazer a mesmo recorte, vou recortar até aqui, ó. Vamos... Vai ser só fazer assim, ó. Recorta aqui. Ó. Vou copiar. Vou vir aqui. Colar. O mesmo raciocínio. Uma cetona, né? Ela vai ter uma menor estabilidade. Esse lumo mais alto aqui que está aqui não é da cetona, vai ser do éster. Vamos colocar ele para cá, ó. Porque eu escrevi aqui, fica parecendo que é da cetona. A cetona, ela não tem essa estabilidade causada pela doação do par de elétron do éster aqui, ó. Ó a doação do par de elétron do éster. A sua cetona, ela não vai ter isso. A sua cetona não tem isso. Se ela não tem isso, ela tem o lumo mais baixo. Ela vai ter que o lumo mais baixo. Ela vai ter o lumo mais baixo, ela vai ser mais nucleofílica. Por quê? Porque quando ela tem um lumo mais baixo, vamos fazer aqui, ó. Suponha, né? Vamos supor que o nosso nucleófilo está aqui, com o parzinho de elétron. Da minha cetona vai estar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cetona. E do meu éster vai estar lá em cima. Quem se sobrepõe melhor? Vou fazer o da cetona de azul, ó. O da cetona. Um ganho energético grande.
E o do éster? Vou fazer de vermelho. Um ganho energético menor. Menor ganho energético. Ele fica mais alto. Ele fica aqui, ó. O éster, ele fica aqui mais alto justamente porque ele tem uma estabilização. E igual eu falei, né? O BH4, o exemplo do BH4 é muito bom. O BH4, ele não reage com éster. Não reage com éster. Nem tanto que ele é menos reativo mesmo. Explique usando o conceito do efeito eletrônico dos substituintes. Foi exatamente isso que a gente fez. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou até colocar aqui, ó, para ficar bonitinho no final do vídeo aí, o Caio na Química aí escrito. E espero que vocês tenham entendido essa questão do estudo dirigido. Qualquer dúvida, escreve aqui no YouTube, mas eu acho que com essa correção aí não tem muita dúvida. Dá uma lida em todos os nossos slides aí, claro, para fazer a prova. Estudem sempre muito. Muitíssimo obrigado e valeu. Dá um like aí no vídeo.